Fala, missionário. Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais um podcast Fala Missionário. Nosso podcast tem o objetivo de conectar você ao campo missionário com cada missionário nosso que está nas nações e nós batermos esse papo aqui sobre a temática missionária. Hoje o tema do nosso podcast é No Meio da Jornada Missionária e hoje eu estou aqui com a minha coordenadora, Larice. Ah, gente, a gente teve uma regravação, eu vou brincar com isso, porque agora eu descobri o que foi que aconteceu, que o Flávio não tinha me falado, nosso Lombardi não falou o que aconteceu. Eu estava olhando para a câmera errada, possivelmente, a gente pode brincar com isso, porque eu fiz isso agora de novo, mas tá tudo bem, vou olhar para você que está em casa agora, assistindo o nosso podcast. Que alegria estar aqui com vocês, a gente poder dividir esse tempo. Nós vamos estar aqui com convidados super especiais, a gente vai conhecê-los um pouquinho. Mas antes, eu vou ligar o cronômetro. Eu acho que é importante. Necessário. Eu acho que é necessaríssimo. E no ar. Tá valendo, agora tá valendo de verdade. Então, vamos dar, conhecer, vamos dar esse giro hoje. Nós vamos para o continente europeu, conhecer os nossos missionários. Tem muita história boa, a gente com certeza vai ser divertido, a gente vai rir bastante. Então, nós estamos aqui com os nossos missionários, Valderi e Tati. E eu queria que vocês conhecessem eles um pouquinho. Se apresenta pra gente, fala um pouquinho de onde vocês vieram, quem são vocês. Então, eu me chamo Valderi Medeiros, sou natural aqui mesmo de Campina Grande. Me converti no Verbo da Vida lá da Prata, acho que lá pelos anos 2003, e cresci mesmo na Palavra da Fé, ainda durante um tempo. Passei por outro ministério, mas foi pouco tempo. O pouco tempo que eu tive no Ministério Verbo da Vida foi suficiente para a Palavra da Fé cativar e chamar mesmo a atenção. Isso tem alicerçado as nossas vidas até hoje. Não cresci num lar cristão, então foi mesmo através de pessoas que o Senhor colocou na minha vida, que eu tive acesso a essa palavra, e pude traçar essa trajetória cristã dentro do Verbo da Vida. Fizemos o Rema lá por 2013, fizemos o Rema em 2013, então teve um tempo aí até fazermos o Rema. Como já devem saber, a gente também se graduou na Escola de Missões, Escola de Ministro, 2019, 2020. Também sou colaborador do Ministério Verbo da Vida, agora não em tempo integral, lá em Portugal. Estou a trabalhar numa empresa lá. Foi essa porta que o Senhor abriu em termos de visto e de residência, mas ainda continuo a desenvolver atividades na coordenação de TI, e aqui servindo como colaborador do Ministério, e tem sido um prazer, e é um prazer estar aqui conosco, com vocês, nessa tarde, para falar sobre esse tema tão importante, a jornada, ou no meio da jornada, o que tem aí, do momento que o Senhor fala até o momento do cumprimento pleno daquilo que Ele tem trazido aos nossos corações. Então, eu me chamo Tatiane Medeiros, vou apresentar um pouquinho a família da gente, Nós nos casamos no ano de 2008 e nós temos um filho, Caio. O Caio Medeiros. O Caio Medeiros, ele vai completar 4 aninhos, E diferente de Valderi, eu não nasci de novo no Verbo da Vida, Eu nasci de novo numa igreja, Eu também sou da região, sou de Campina Grande, mas minha mãe morava na cidade próxima, aqui Queimadas, E naquele tempo, na minha infância, a palavra chegou até mim de uma forma bem divertida, Eu gosto de dizer que Deus é divertido, Então, meu pai, ele era mestre de obras. E aí ele foi convidado para organizar a obra da construção de uma igreja numa região, região rural, lá de Queimadas. E aí meu pai passou quase um ano na construção dessa igreja. Nós éramos católicos, mas católicos, como o pessoal fala, não praticantes. Na época, até estávamos passando por aquele processo de catequese e tudo mais. Mas durante esse processo, meu pai estava nesse projeto com Deus, construindo de forma física e literal uma igreja. E eu lembro que ele foi convidado para o culto de inauguração. E nesse culto de inauguração ele se converteu.
E quando ele se converteu, ele levou todos os filhos. Começou a nos levar para a igreja, né? E aí a gente começou a se envolver e ter um envolvimento dentro da igreja que a gente não tinha na igreja católica. E aí eu nasci de novo nessa igreja, servi em alguns departamentos, participava de algumas atividades, de alguns eventos com jovens. E aí, quando eu comecei a namorar com Valderi, que eu conheci Valderi, às vezes eu frequentava o culto do Verbo da Vida. Valderi, apesar de ter nascido de novo lá na igreja quando era na Prata, quando eu conheci ele, a igreja já era ali No Dinamérica, no próximo ao Dinamérica, né? E aí eu comecei a ir em alguns cultos com ele, né? E eu, desde a outra igreja, né? Desde que eu comecei a servir, eu tinha uma sede muito grande pelo conhecimento da palavra. E era algo que eu não tinha muito acesso e não tinham pessoas que me ensinavam, pelo menos não na intensidade que eu gostaria de receber. Eu sempre tinha algumas questões, né? E eu lembro que isso ficou muito forte quando me pediram para eu ajudar no DI e ensinar as crianças. E eu ficava naquela questão. Eu preciso que alguém me dê mais conteúdo, me dê mais embasamento. E eu fiquei procurando cursos para poder aprender algo mais consistente para poder ensinar as crianças. E aí, quando eu cheguei no Verbo da Vida, que a gente começou o nosso namoro e eu fui as primeiras vezes para os cultos, eu fiquei encantada com o ensino da palavra. Então, foi isso que foi me atraindo, né? Quando nós decidimos nos casar e quando nós nos casamos, então eu automaticamente optei, né, por a gente permanecer na igreja e congregar lá no jardim, lá na igreja da sede. E a gente ficou bastante tempo lá na sede, a gente se envolveu inicialmente no departamento de jovens. No departamento de jovens a gente serviu no departamento de oração inicialmente, depois a gente serviu no diaconato, depois a gente assumiu o diaconato, né? O diaconato Faz uma parte parte da muito história de importante vocês. da nossa história. A gente vai chegar lá. Uma vez diácono, diácono para sempre. E então, aí entra na história que ele contou, né? 2013 nós fizemos o Rema, e depois Escola de Missões, Escola de Ministros, e depois fomos enviados, né, a Portugal e estamos lá até agora, nesse ponto. Aguardando agora, né? Servindo, na verdade, não só aguardando, né? Servindo mesmo as estações. Exatamente. Esperando mesmo os próximos passos, né? E sendo pleno naquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos nesse tempo. É muito interessante, assim, ouvir a história, né? A trajetória de vocês. A gente dá prioridade, não são só missionários que passam, né, pelo Fala Missionário, mas esse é o nosso alvo principal, é que as pessoas possam conhecer, né, assim, todos os nossos missionários, porque a gente sabe como é inspirador, né? E é interessante como Deus é criativo, né? Ele é divertido na forma que ele faz as coisas, de ter traçado esse caminho para vocês. Né? E aí, para a gente começar mesmo essas primeiras perguntas, como é que a gente conheceu um pouco da história, né? Quem são vocês em Cristo, né? Nascendo de novo, e como é que foi o chamado missionário, a parte do chamado, né? Quando foi que nasceu? Foi vocês separados, vocês juntos, né? Como que veio essa direção de chamado? Foi juntos, né? De fato, eu acho que o JPN é um ambiente, um lugar propício. Favorável, né? Totalmente favorável, é uma visão mesmo do Senhor, né? E eu acho que começou comigo, né? O Senhor começou a trazer essa questão de missões, né? Começou a mostrar a França, né, especificamente, e começou a acender mesmo essa chama missionária. Até então não tinha estudado nada via sobre missões, mas nunca tinha sido algo que tinha despertado. Então não é aquele caso típico da maioria dos missionários, onde desde pequeno já sonhava com as nações. Não, eu não tinha nem mesmo pretensões de sair de Campina Grande. Então, para mim, Campina Grande já era um lugar muito bom. Então foi mesmo no JPN, né, ouvindo, sendo exposto mesmo a palavra, que o Senhor começou a tratar, né, devagar, né, para não assustar, né, como o Senhor faz, né, mostrando ali gradativamente algumas coisas. E pronto, passava o JPN, aí dava aquela esfriada, né, não cultivava aquilo da maneira que deveria, mas no próximo JPN o Senhor estava lá, né, lembrando, até que isso começou a ficar mais forte, né, mas eu não queria trazer isso como uma obrigação para Tati, ou forçar ela a qualquer coisa. Eu digo, então, Senhor,
eu sei que é você que está falando, mas fale com ela, né? Trate com ela. Para quê? Porque, assim, nesse tempo eu já tinha estudado um pouco, já tinha visto ministrações, enfim, já tinha visto alguma coisa sobre missões e percebendo mesmo os desafios, né, que tem no campo missionário. Então, eu digo, ó, trate com ela, porque quando as pressões vierem, né, nas próximas decisões que a gente vai ter que tomar, né, na priorização de coisas que a gente vai ter que fazer, com base naquilo que o Senhor está trazendo, né, para alcançar isso que o Senhor está nos mostrando, vai ter que estar os dois unidos no propósito. Então, o Senhor trata com ela, eu não vou convencer ela de nada. E aí foi que, depois de um tempo, o Senhor começou a tratar. Acho que ela pode falar um pouco melhor de como foi o processo com ela, mas comigo foi dessa forma. A gente já estava casado, já estava servindo nos departamentos, né, nos jovens lá na sede, e aí começou essa chama mesmo a surgir no JPN. Então, comigo as coisas foram de forma mais fluidas, vamos dizer assim, né? Eu sempre gostei muito de estar disponível, né? E à medida que a gente vai servindo, à medida que a gente vai se envolvendo, à medida que a gente vai dizendo sim para o Senhor, para os próximos passos, eu creio que oportunidades vão surgindo, né? A gente vai se qualificando também para o próximo passo. Sim. E aí a gente sempre estava envolvido nos departamentos, sempre estava ali disponível. Eu lembro mesmo da gente servindo nos eventos, todos os eventos os jovens estavam lá, né? Da gente virar à noite, ajudando nos cultos, nos eventos temáticos que tinha na igreja. E foi mesmo nesse lugar do serviço que o Senhor começou a falar comigo, né? Porque a gente sempre servia, só que quando chegava o tempo do JPN, a intensidade era maior, né, do serviço. E chegou um tempo que quando a gente entrou no diaconato, já foi assim, olha, um convite para o diaconato, né? Mas não de qualquer forma, para o diaconato, para vocês liderarem o diaconato, e o próximo evento já é o JPN. E aí, Bem emocionante, assim. bem emocionante. Para você que está chegando aí e ainda não sabe o que é o JPN, é um evento do Verbo da Vida que são jovens para as nações, né? Isso E geralmente trabalha também sobre essa temática missionária, despertando mesmo os jovens para missões. Exatamente. E então, nesse envolvimento com esse evento específico, né, com o JPN, vendo os bastidores, vendo as pessoas que estavam chegando, vendo as necessidades, o Senhor começou a tratar comigo sobre me dispor um pouco mais, além daquilo que a gente já estava envolvido, né? E a gente sempre se conversava sobre a gente não ter reservas na nossa vida para o Senhor. Então, a gente começou até chegar mesmo no entendimento, que eu acredito que é algo que você vai desenvolvendo, de que o serviço e o envolvimento na igreja, para a gente, era mais importante do que buscar um sucesso profissional. Então, quando esse entendimento, quando eu via que eu estava realmente completa e realizada, quando eu estava envolvida, quando eu estava dizendo sim para o Senhor, mais do que lá fora, né, no trabalho, nas outras coisas, eu comecei a perceber que havia algo a mais, havia um chamado, havia algo mesmo específico, porque eu via algumas pessoas ao meu redor também estavam envolvidas, também serviam nos departamentos, mas um pouco desconectados, dando prioridade, que não está errado também, mas dando prioridade ao trabalho e se encaixando nos eventos. A gente tentava estar totalmente disponível para aquilo, para servir ao Senhor, e as demandas a gente ia tentando manter, né, para encaixar aquilo que o Senhor estava colocando nas nossas mãos. E aí, né, acho que uns 2 ou 3 JPMs depois, Valdir foi realmente bastante paciente nesse sentido, de guardar para ele as coisas que o Senhor estava tratando. O Senhor começou a falar comigo sobre não criar raízes. E aí eu lembro que quando o Senhor... E foi mesmo assim, não foi nada específico sobre uma nação, não foi mesmo assim. Ele começou a me mostrar o quanto eu era desprendida de algumas coisas. E aí eu comecei a conversar com ele sobre isso, né? E aí ele já estava ciente da situação. Aí começou a introduzir algumas temáticas, né? Sobre essa questão de missões.
começou a perceber até onde eu já sabia alguma coisa, até onde o Senhor já tinha falado comigo. E eu lembro que quando a gente chegou no consenso de que, não, então vamos investigar isso, vamos se aprofundar um pouco mais sobre isso, a gente começou a se envolver na Secretaria de Missões, na igreja, lá na sede, que na época era Jadeilton que estava à frente. Né? Gente, vocês estavam no início da Secretaria de Missões, né? Porque Jadeilton estava no começo. Então foi. Eu lembro que, ainda um pouco antes, né, da secretaria, eu lembro muito bem, foi algo que marcou minha vida, uma conversa que eu tive aqui na mesa, aqui no café com o saudoso Rosilon, né, que eu falei um pouco, né, Rosilon imerso, né, totalmente imerso em missões, e eu compartilhei um pouco com ele, talvez foi uma das primeiras pessoas mesmo que eu compartilhei, né, sobre isso que o Senhor estava trazendo ao coração e tal, assim, ainda um pouco tentando perceber as coisas, entender aquilo que o Senhor estava trazendo, e ele disse: Valderi, quando a gente planeja alguma coisa, é algo mais proativo, tipo, você pensa em fazer alguma coisa. Tudo isso que você está me mostrando é coisas que o Senhor está direcionando para você, está trazendo para você. Eu não vejo você olhando apenas numa melhoria de vida, não vejo nada da sua fala. Foi, porque eu quero conhecer outros lugares. Eu percebo mesmo que é o Senhor que está trazendo esse direcionamento. E a única coisa que eu lhe digo é: se aprofunde nisso. Aí ele fez já a propaganda da escola, né, já naquela época. Né, e outra pessoa também que eu conversei, né, eu já estava aqui no ministério, foi o Jadeilton, né? Falei um pouco com ele, né, que inclusive é um grande amigo nosso, né, ele e a Andresa, sobre isso que o Senhor estava trazendo ao nosso coração. E, cara, vamos se envolver na Secretaria de Missões. E sim, ele estava à frente, foi lá atrás, eu já não lembro nem um ano, mas eu certeza... Foi lá atrás. Foi lá atrás. Pra não... A gente estava até naquela atuação que teve com os quilombolas. Com os quilombolas há muito tempo, né? Foi bem marcante. Bem especial. Foi uma experiência muito boa, né? Foi a nossa primeira experiência, né? Servindo especificamente um departamento voltado para missões, e a gente cresceu muito, né? Cresceu muito com o Jadeilton e no serviço em si, na Secretaria de Missões. Foi um tempo bem valioso. Muito bom. E quando é que a França começou a chegar aí no coração de vocês nessa trajetória? Então, foi quando o Senhor começou a tratar sobre missões, né, já vinha alguma coisa sobre a França, porque não sabemos. Coisa do Senhor que não é lícito aos homens saber. Então foi mesmo chegando, né? Nunca olhei para qualquer coisa da França, não, eu quero ir, eu quero viajar, eu quero conhecer. Foi mesmo o Senhor que foi trazendo. Mas despertou algo. Despertou algo. Para missões. Exatamente. Quando o Senhor começou a tratar sobre ir para algum lugar, fazer alguma coisa fora do contexto de Campina Grande, como eu disse. Campina Grande, para mim, era o máximo, já estava muito bom tudo aquilo que a gente fazia. Aquilo que a gente estava desempenhando, tá aí de prova. Né? Então, quando o Senhor começou a tratar sobre missões, já tinha esse vislumbre assim, da França, né, que, como a gente vai falar um pouco mais, não necessariamente o Senhor já trouxe um contexto para a gente de, não, a França ou eu morro, né? Como, não, mas um vislumbre de que em algum momento a gente estaria na França ou envolvido em missões no contexto da França. Foi mesmo assim desde o início, né? Então, quando o Senhor começou a tratar sobre missões, já trouxe essa questão da França, e, como eu disse, é um mistério. Por quê, né? Nesse trajeto de preparação, assim, na verdade, teve a descoberta, vocês já estavam atuando profissionalmente ou ainda não? Já tinha passado por faculdade, já tinha, né, passado por essa parte, por essa etapa, né, natural mesmo de profissionalização, ou em que fase que vocês estavam vivendo? Nessa época já tinha acabado a faculdade. A Eu primeira... Eu fui um pouco precoce. Eu me formei inicialmente no curso de matemática. Então, nessa época, quando eu casei... Tem matemática no meio. Quando eu casei com o Valderi, eu já era formada e já atuava. Na verdade, quando eu entrei na faculdade, no segundo ano, eu já comecei a ensinar na escola onde eu estudei. Então, eu já tinha um bom tempo da parte profissional, né? Valderi, acho que estava iniciando, Estava né? iniciando a faculdade. Minha pergunta foi para saber, assim,
localizar se influenciou a decisão, né? Então, assim, decidir, por exemplo, a tua formação na área de TI, né? Não. Então, se tem alguma influência o fato de Deus estar começando a falar sobre... Não foi algo intencional, não. Eu vou ir para a área de TI por conta do chamado, mas creio mesmo que o Senhor foi direcionando da maneira que eu conseguia entender, perceber. Ele foi direcionando de alguma forma que a gente sabe que abre muitas portas, né, no mundo para missões, né, para a gente estar em qualquer lugar, mas não foi uma decisão intencional naquela época. Se fosse hoje, com certeza seria algo mais intencional, mas naquela época não foi. Mas o Senhor tem as suas formas de nos fazer entender, né? É interessante mesmo, né? Ver vocês se preparando de uma forma orgânica, como diria nossa querida Adriana Potter. É uma palavra que a gente gosta bastante, orgânica. A gente serviu, né, gente, para lá para vocês. Aqui no Centro de Operações, a gente tem um centro de oração, né? E aí o Centro de Oração Verbo da Vida, quem está liderando é o Simon e a Adriana, eles são os coordenadores, né? Eles iniciaram esse projeto aqui. E a gente fez parte, né, eu ainda faço parte, mas Valderi fez parte por um tempo dessa equipe também, que auxiliava eles na coordenação. E assim, a Adriana, ela é orgânica, né? Coisas Então, acontecem assim, organicamente. Organicamente. Então, não, gente, é orgânico. Isso aqui precisa ser orgânico. Então, mas é interessante você ver, né, esse nível de entrega, que na verdade o orgânico é deixar que Deus, de fato, dê o crescimento. Né? Não é um crescimento adubado, né? Não é assim, naturalmente, né? Feito por mim, né? Eu estou fazendo porque eu quero que seja assim, mas e seguindo mesmo Eu acredito, Lara, assim, que quando você nasce num lar cristão, principalmente, vamos dizer, no nosso contexto, da palavra da fé, onde a gente ouve desde criança sobre propósito, sobre chamado, sobre relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, existe uma probabilidade muito grande das tomadas de decisões da nossa vida já serem mais intencionais. Verdade. No nosso caso, não foi assim, né? A gente não tinha muito essa ideia, assim, de propósito, nem esse entendimento profundo sobre isso. Então, a gente foi vivendo a nossa vida e, como o Valderi disse, né? Assim, à medida que as coisas foram acontecendo, a gente foi encaixando as coisas. Mesmo depois de conhecer a palavra, de fazer o rema, de servir e se entender e começar a entender o propósito, a gente sempre carregou com a gente essa questão. A Valderi, certa vez, até me falou assim, olha, tu fica falando essas coisas, quem vai gostar de te ouvir falar isso é a Adriana. Porque eu sempre falei assim, eu disse, com a gente as coisas sempre funcionaram assim. A gente vai fazendo aquilo que chega na nossa mão, a gente vai servindo, a gente vai se envolvendo e as portas vão se abrindo. A gente não fica fazendo hoje na expectativa de como a gente vai chegar no próximo passo. Eu sempre digo a Valderi, olha, vamos fazendo o nosso, vamos fazendo aquilo que Deus está colocando na nossa mão, vamos nisso aqui, de forma orgânica, as coisas vão acontecendo sem ficar tentando mapear, sem ficar tentando construir uma trajetória, né? Então, as coisas foram sempre mesmo assim orgânicas. Tanto que quando a gente fez o rema, né? A gente estava servindo no departamento de jovens. E aí houve um período que houve uma transição da igreja lá no Jardim Paulistano. E nessa transição do pastoreio da igreja, a gente teve a direção de ir congregar lá, né? E se envolver no departamento lá. 2017. E aí a gente foi para o Jardim Paulistano, né? E foi quando a gente se desvinculou da secretaria lá na sede, né? E chegou no Jardim Paulistano. E aí a gente chegou, né? A gente diz assim, a gente sempre chega muito quietinho. As pessoas, assim, só nos conhecem, geralmente, quem está mais perto da gente, né? A gente chega bem quietinho, a gente percebe o local, a gente percebe as pessoas, a gente se envolve, a gente se entrosa e vai percebendo o direcionamento do Senhor, né? E aí a gente novamente se envolveu com o diaconato, né? E as portas foram se abrindo. E nesse caminho, eu comecei a fazer um outro curso, né? 10 anos depois de ter terminado matemática, fui fazer arquitetura. E aí, mais uma vez, né, Valderi, com a paciência que todo mundo sabe que ele tem.
esperou eu concluir todo o curso de arquitetura. Nisso, o senhor já estava falando com ele, o senhor também já estava falando comigo sobre a necessidade de fazer a escola de missões. E aí, quando eu terminei, né, o curso de arquitetura, imediatamente a gente se matriculou e fez a escola de missões. 2019. Porque quando o senhor começou a tratar de forma... Eu comecei a ter percepção de forma mais séria e mais convicta das questões sobre o chamado, eu disse, não. Então, se é para ser... Aí, de novo, a Tati, né, que gosta das coisas bem... aí eu disse, não, então vamos fazer a escola de missões. Eu quero me preparar, eu quero saber o que é, eu quero estar envolvida mesmo, né? E aí a gente começou pela escola de missões. Geralmente o pessoal faz escola de ministro, depois faz escola de missões, né? A gente vai fazer a escola de missões. E aí foi quando a gente fez a escola de missões em 2019, né? Mas foi nesse tempo que começasse a servir aqui como colaborador no Ministério? Foi enquanto eu estava lá na escola, né? Houve essas comunicações. E aí eu fui convidada para estar servindo aqui, né, no Ministério, auxiliando o nosso querido Marcos Honório, né, o Júnior, não o Sênior. O Júnior. No departamento, né, da doutrinária, na coordenação da doutrinária. Então, auxiliava ele ali, secretariava, dava um suporte naquilo que ele precisava. E nessa coordenação, acho que eu passei quase um ano e meio. Né? Foi quando o Júnior foi pastorear lá em Goiânia. E foi algo que também aconteceu de uma maneira orgânica, né? Porque Tati mesmo foi chamada e ela nem entendeu o porquê, da onde saiu a indicação, enfim. Talvez até hoje ela não saiba, mas mesmo ela recebeu esse convite de vir servir no Ministério como colaboradora, né? Servindo aí na coordenação. E foi algo bem interessante. Então, acho que orgânico é a palavra que define vocês, a jornada de vocês, orgânica. Essa questão foi bem interessante mesmo, porque quando eu estava fazendo a escola de missões, Valderi já trabalhava aqui no Ministério há muito tempo, né? E a gente sempre serviu na igreja, e na igreja todo mundo nos conhecia. Mas quando eu comecei a estudar lá na escola e comecei a ver que era missões, a ter um entendimento sobre a seriedade, sobre os processos, sobre o preparo, eu comecei a me questionar e questionar Deus mesmo, assim, como é que a gente vai ser enviado um dia se as pessoas conhecem Valderi, mas elas não me conhecem? Eu não quero ser enviada como, Valderi e a esposa. Eu quero que as pessoas saibam quem eles estão enviando, que eles me conheçam. E aí, eu lembro que a gente teve um evento com o Ila, não foi lá na sede. E todos os alunos da Escola de Missões tinham que participar, né? Tinha essa participação lá. E nesse evento que a gente estava participando, o Senhor tratou comigo que ele ia abrir portas aqui no Ministério para as pessoas me conhecerem, já que isso para mim era importante. E isso veio bem antes do convite, né? E eu, assim, o meu desejo era... Tinha terminado a faculdade, então eu queria iniciar a minha vida profissional na área de arquitetura. Então, eu não pensava em vir para o Ministério, nem estar aqui. Eu pensava mesmo em desenvolver minha carreira, né? Paralela a desenvolver as coisas na igreja e na escola. Mas quando o Senhor falou comigo isso lá nesse evento, eu falei, amém, Senhor. Então, se for, o Senhor vai fazer acontecer, porque eu nem vou bater nas portas, nem vou falar com o Valderi sobre isso, porque como ele servia aqui, né, era mais fácil dele ter um contato. E aí eu lembro que semanas depois, né, acho que foi Clícia, entrou em contato, falando com o Valderi, perguntando se eu teria interesse de vir fazer uma entrevista aqui no Ministério, né? E aí, Deus, mais uma vez, foi fazendo as coisas acontecerem, né? Mas eu tinha mesmo essa necessidade de ser provada, vamos dizer assim, né? Eu acho importante a gente entender que é legítimo isso. Que você seja provado, que você seja aprovado no final do processo, né? Porque, afinal, a gente está falando de vidas, de pessoas, né? Então, para mim, isso era muito importante. E um ponto bem importante disso tudo, ainda dentro da pergunta lá de trás, né? É que nada disso que a gente fez
foi naquele sentido de que, eu vou fazer isso porque eu vou ficar mais perto da França. Eu vou fazer isso porque eu vou ficar mais perto de missões. Não. Cada decisão de sair lá da sede, ir para o Jardim Paulistano, né, sair da sede da igreja maior para uma igreja de bairro, que até então era congregação. Enfim, nada disso que a gente fez foi pensando que a gente estaria mais próximo. Não. Foi mesmo sendo obediente ao Senhor na próxima instrução e entendendo que no tempo certo as coisas iriam acontecer. Né? O fato de eu ter vindo aqui trabalhar no ministério também, não, eu vou para o ministério, porque agora eu tenho um entendimento de que o Senhor vai me enviar em algum momento e isso vai ficar mais fácil. Não foi. Foi mesmo obediência. Né? Obediência a cada instrução que nos levou a estar onde a gente está hoje. Né? Isso é bem importante, né? Ser obediente às instruções do Senhor e no tempo certo as coisas vão acontecer. Tendo a paciência, que as coisas... Fruto do Espírito. Exatamente, as coisas vão acontecer. Muito bom. Eu acho que a gente pode largar aqui o roteiro. Vai seguir, né, por as direções, porque está sendo muito bom, assim, ouvir vocês nesses aspectos. São pontos muito importantes para a preparação missionária. Johnny, ia perguntar alguma coisa? Vai. Vocês hoje estão em Portugal, né? E aí, como é orgânico e seguindo mesmo, escutando vocês, seguindo mesmo as direções do Espírito, né? À medida que o Senhor vai dando as instruções. Quando que chegou essa direção para Portugal? Como é que foi isso? Foi organicamente também? Então, eu como colaborador do ministério, gosto, naquela época, né, queria conversar com o apóstolo Guto, né, e submeter, né, aquilo a ele na aprovação, enfim, mostrar mesmo no nosso coração aquilo que o Senhor estava tratando conosco. E fui conversar com ele sempre fugia, e ele dizia, passava por mim e dizia, não, cara, eu não quero conversar contigo não, que tu quer ir embora, não tem nada para conversar contigo não. Enfim, mas aí a gente conseguiu, na verdade, quando a gente foi conversar com ele a primeira vez, é porque quando a gente já tinha esse entendimento, né, que estava próximo, né, que seríamos enviados em algum momento, e nós tínhamos o desejo de, antes de seguir para um destino fora do Brasil, servir em algum lugar. Né, ter uma experiência fora de Campina Grande, né, para que quando a gente nunca tinha saído do Brasil, nunca tinha feito uma viagem internacional, então quando a gente fosse fazer essa viagem, seja para a França ou para algum outro lugar, né, a gente já tivesse uma experiência mínima, né, de se submeter a outra cultura, enfim. E a gente teve essa oportunidade, né, a gente recebeu um convite, né, de um pastor amigo nosso para estar indo servir nessa cidade. E a gente foi submeter isso a Guto, né, colocar para ele, né, essa proposta. Né, e ele disse, eu entendo que seria uma boa oportunidade para vocês, né, de ser treinado, de ser forjado, né, de aprender muitas coisas, mas o trabalho que você desempenha aqui, né, no meu caso, no setor de TI, na época a gente não tinha tantas pessoas também, né, a gente precisa que vocês estejam aqui. Né, vai ser muito importante para o Ministério que vocês estejam aqui. Então, eu diria para vocês não avançarem com essa decisão. Né, para alguns poderia ser o fim do mundo, né? Afinal de contas a gente estava tendo uma oportunidade de estar em outro contexto, de ser treinado, mas para a gente não foi, porque a gente entende que acima da visão que o Senhor nos traz está a visão do Ministério do Verbo da Vida. Né? A gente se submete mesmo a essa visão, então existe uma visão superior. E se, na conversa que a gente teve posteriormente, se o apóstolo Guto tivesse continuado, né, na mesma visão, eu prefiro que vocês estejam aqui, a gente precisa que vocês estejam aqui, a gente estaria aqui plenos, felizes, né, em estar cumprindo a vontade do Senhor. Né, e pronto, depois a gente teve realmente outra conversa, né, com o apóstolo Guto. Né, e ele disse, a gente entende que é o tempo, né, de vocês irem, a gente reconhece o chamado ministerial na vida de vocês, mas eu diria para vocês não irem diretamente para a França. Né? Veja Portugal, né? Tem muito trabalho na tua área, é de fácil acesso, né? Em termos de visto. Né? É um tempo mesmo de vocês entenderem a visão na Europa, como é que as coisas funcionam lá. Né? A língua vai facilitar para vocês também. A gente já estava com o Caio, né, novinho, então foi mesmo o tempo da gente conversar, porque a gente precisava, nesse momento, ter um direcionamento. Né? Se ele dissesse, não, eu quero que vocês fiquem aqui, eu preciso que vocês fiquem aqui, a gente ia lá fincar algumas raízes, já ia pensar em escola para Caio e tudo isso, mas aí não, ele
trouxe esse direcionamento, então Portugal foi mais um passo de obediência, né? A gente parou para ouvir aquele conselho, né? Isso é bem importante, né? A gente fala sempre isso, né? Que é importante você ter líderes em quem você confia e que você pode ouvir conselhos, né? Talvez as pessoas ficam tão focadas no destino final que perdem conselhos valiosos que vão aproximar ela desse destino, de chegar nesse lugar. Né? Sem contar que, né, a gente entende, né, a gente aprende isso na escola de missões, né, que antes de o nosso chamado ser geográfico, ele é funcional. Então, a gente é chamado para fazer alguma coisa e é isso que a gente tem feito, né? Servir com amor, independente de onde esteja, o Senhor vai trazendo o direcionamento. Né? Nos mostrou a França, a gente sabe se vai ser agora, próximo ano, daqui a 5 anos, enfim, estamos plenos. Vai ser orgânico. Vai ser orgânico como foi até agora. Então, foi mesmo esse passo de obediência, né? Então as coisas foram acontecendo, né? Recebi algumas propostas de emprego lá, né? Recebi obviamente, né, a liberação do ministério, né, para estar atuando na minha área lá, porque facilitaria a nossa estadia lá, as questões legais de visto. E no outubro de 2022 a gente partiu para Portugal. Eu acho importante também a gente falar que o Valderi tem falado muito sobre essa questão de submeter, né, as nossas decisões. Ele está falando no contexto do ministério, mas a gente fazia isso em paralelo na nossa igreja local. Né? Então, em paralelo, enquanto a gente conversava com o apóstolo, a gente também ia desenvolvendo isso na igreja local, conversando com o nosso pastor. Ele estava ciente, sabe, de todo o nosso processo dentro da escola de missões. Né? Nessa época, a gente passou em vários departamentos. Discipulado. Isso é experimentado, né? A gente faz o quê? Vai para tudo. Discipulado, secretaria, livraria, tesouraria. Jovens, diretoria. Nessa época, a gente estava liderando os jovens na igreja e Valderi também era... tesoureiro e segundo gestor financeiro da diretoria do Paulistano. Da igreja do Paulistano. Então, a gente tinha isso muito afinado com o pastor, né? Na época não, ainda até hoje, o pastor Fábio, e a gente sempre comunicava a ele, né, os próximos passos, desde quando ele chegou, na verdade, quando o pastor Fábio chegou na igreja, ele teve um momento de reunião, de conversar com os líderes. E aí, nessa primeira conversa, a gente já falou sobre aquilo que a gente fazia na igreja, mas também falou sobre o nosso chamado, sobre aquilo que nós tínhamos no nosso coração, né? Então, ele nos acompanhou durante esse processo, antes de entrar na escola de missões, depois da escola de missões. Então, eu acho muito importante, né, a gente entender, né, a importância de submeter mesmo aquilo que o Senhor tem trazido ao nosso coração à nossa liderança. Sim. Né? E a nossa liderança da igreja local. Né? E ao serviço na igreja local, porque, de fato, aquilo que nós vamos fazer lá fora, aquilo que nós vamos desenvolver lá fora é um reflexo daquilo que nós fizemos aqui, né, dentro da igreja. Então, aqui, todo o nosso serviço e tudo que nós fazemos hoje começou na igreja local, servindo lá nos bastidores, né? E outro ponto importante é essa questão dos bastidores, né? Que a gente sempre defendeu muito isso e até a gente fala hoje como líderes no departamento, a gente fala muito sobre isso, trazendo essa consciência para as pessoas de que o nosso serviço, não existe grau de importância no serviço, né? Não tem importância naquilo que você está fazendo, na posição que você está fazendo. É mesmo o nosso coração, né? O nosso coração e saber que nós somos participantes no processo. A palavra, o Senhor nos chama de cooperadores, né? E eu falo sempre isso. Nós estamos sendo agentes facilitadores para que as pessoas recebam a palavra, assim como a pessoa que está lá na frente ministrando a palavra. Né? Nós somos cooperadores de Deus. Então, servir na igreja local e se submeter à nossa liderança, mesmo quando a instrução que vem de cima, né, dos líderes para nós, não é aquilo que nós gostaríamos que fosse no momento, né, é importante a gente entender que Deus usa essas pessoas para nos alcançar. Então, nos submeter de coração, né? E da mesma forma que nós agiríamos se a resposta fosse sim, continuar agindo se a resposta for ainda não. Espera mais um pouco. Ou cumpre mais um pouco aqui, faz mais isso aqui. Vamos se aprofundar em algo, se submeter de coração e seguir as direções. Né? A grande maioria das pessoas tem uma direção de Deus, a direção é de Deus,
mas muitas vezes não quer submeter uma liderança porque talvez ele diga, não é agora, não é o tempo, espera. Mas a gente já gostaria de trazer esse conselho antes do conselho, né? É segurança, né? É segurança. Hoje nós estamos seguros naquilo que nós estamos fazendo, porque nós tivemos aval aqui do Ministério Verbo da Vida, da nossa igreja local, do nosso pastor. Né? As coisas foram feitas no tempo certo, não houve atropelos e realmente as coisas funcionaram. Eu gosto de brincar que a gente aprende que em missões existem duas categorias, né? Os que vão e os que ficam, né? No nosso caso, nós somos aqueles que foram e que ficam na igreja local, né? Ou que trabalham mais nesse contexto da igreja local, porque talvez as pessoas tenham um pensamento errôneo de que missões você vai estar lá evangelizando todo dia, o tempo todo, às 24 horas dos dias. Ensinando. Pregando, ensinando o tempo todo, e não é, né? Lá do outro lado existe uma igreja que precisa, que a gente vai pregar para as pessoas, vai pregar para os nativos, mas existe uma igreja e tem que haver uma estrutura para receber essas pessoas. Né? Tão importante quanto ganhá-las é fazer com que elas sejam bem alimentadas, com que a palavra, né, o ambiente esteja favorável para que a palavra seja pregada. Né? Então, temos trabalhado nisso, né, servido lá, como o Tati falou, né, como líderes do diaconato lá no Verbo Leiria, e tem sido uma experiência muito boa. Né? Um pouco da experiência que a gente foi adquirindo aí ao longo do tempo, a gente tem trazido isso mesmo para as pessoas que estão sobre a nossa liderança, né? Levantando pessoas, trazendo mesmo essa visão, né? De que não importa o lugar, não importa a posição, o que importa mesmo é sermos cooperadores naquilo que o Senhor está fazendo. Né? O galardão não vai ser por posição, nem por título, mas vai ser mesmo por fidelidade àquilo que o Senhor nos colocou para fazer. Então, não importa o lugar, o que importa mesmo é o coração e a intensidade com que nós fazemos. Eu acho que vocês são um exemplo real, assim, daquilo que a gente fala, né? Você não vai fazer no campo aquilo que você não faz na igreja. Vocês foram líderes de diaconato aqui, vocês foram líderes de diaconato na outra igreja, né? Fora os outros, e aí estão agora também liderando o diaconato no campo missionário, né? E essa compreensão, assim, de você entender que, né, aquilo que você não vai inventar a roda em missões, né? Você não vai, pode ser até um lugar que, o evangelho não chegou. Não importa, você não vai fazer uma coisa diferente, né, daquilo que você não faz, porque se o evangelho não chegou lá e você nunca participou de um evangelismo na sua igreja, você não vai ter ideia de como que você vai alcançar pelo menos uma pessoa, porque você nunca fez, né? Então você também não vai conseguir fazer onde for. Né? Isso vocês são exemplo mesmo, né? De que isso vai seguindo a partir de onde você está, né? Nesse ponto mesmo de fidelidade. Ou o contrário também, né, Lari? Às vezes as pessoas percebem o chamado missionário e acham que só devem se envolver no departamento de evangelismo ou na secretaria de missões e perdem de receber ferramentas extremamente úteis para o campo, né, para quando uma igreja for estabelecida, né, afinal de contas a gente não só vai viver de evangelismo e deixar as pessoas soltas, né, a ideia é fundamentar uma igreja, levantar uma base onde as pessoas venham receber. Então, elas deixam de receber, né, de participar de outros departamentos, de o Senhor desenvolver coisas nelas, dons, talentos, para que quando elas estejam lá no campo, elas possam ser cada vez mais úteis. Quando a igreja está começando, quando a obra está começando, vai precisar de gente, muitas necessidades, de muitas habilidades. Então, se você já tem uma experiência prévia com aquilo, vai ser tudo mais fácil. Então, esse outro lado também é importante, né? Percebe o chamado, mas deixa-se ser treinado em diversas áreas para que, quando a necessidade surgir, você possa ser útil. E é isso mesmo. Aquilo que você faz aqui, você vai fazer lá e aonde quer que o Senhor direcione. Isso é muito bom, assim. Foram pontos, eu até estava anotando aqui, né? Quando vocês vão falando, assim, de tudo que vocês fizeram nas decisões orgânicas, né, até chegar ao campo missionário, dá para se perceber, né, aspectos que eu penso que é muito importante para o missionário. Não é nem só aquele que está se preparando, eu acho que vale para quem está no campo, para você que está servindo na igreja, né, para você que é cristão, esse entendimento. Acho que foi Tati que falou sobre, né, você não é óbvio que você não vai ser irresponsável no fazer, mas você priorizar a obra de Deus, o reino, ele é um princípio mesmo, né? Então, assim, é primeiro o reino e depois as outras coisas, né? Sem essa desculpa de, mas eu não tenho tempo, né? Mas não dá para fazer. Se você tem um chamado missionário, você tem que arrumar um tempo para fazer, né? Não tem isso de não tenho tempo.
E sobre isso, eu lembro que nós ainda falamos mais antes, no contexto, quando a gente era líder de jovens, a gente batia muito nessa tecla. A gente fala muito sobre o serviço, mas a gente falava muito para eles sobre a importância de se qualificar profissionalmente. Né? A porta de oportunidade que surgiu para a gente foi a profissão de Valderi. Foi isso que abriu a porta. Né? Então, a gente traz mesmo essa consciência para eles, né? Vocês precisam ter qualificações. E quando você, como eu falei, né? Quando você tem a oportunidade de crescer na palavra da fé, você tem a oportunidade de fazer essa decisão mais consciente. Porque você tem o Espírito Santo te ajudando a compreender as ferramentas que você precisa adquirir. Né? E a gente sempre falava da importância do profissional acompanhar, né, o chamado. Mas é como você falou, apesar de ser muito importante, né, e poder ser a oportunidade que Deus vai usar, mas o Senhor está em primeiro lugar nas nossas vidas, né? É até algo que, nesse sentido, puxando um pouquinho agora para a questão sobre família, é até algo que a gente fala muito em casa, sobre... hoje a gente tem a oportunidade de criar Caio, né, dentro dessa palavra, né, de instruir ele dessa forma, e a gente pede mesmo sabedoria ao Senhor, discernimento sobre o chamado dele, sobre a compreensão daquilo que Deus vai realizar através da vida dele. A gente já tem provado de algumas coisas com ele, de experiências da professora dele, que é portuguesa, né, que não nos conhece, não sabe da nossa realidade, nos falar coisas ao ponto de, numa reunião de acompanhamento dele, a gente parar assim e dizer, peraí, que é Deus aqui que está falando, vamos pegar isso aqui como um impulsionador mesmo. Então, hoje a gente tenta mesmo, assim, a gente pede sabedoria ao Senhor para instruir Caio, para ele tomar as decisões certas, né? Favorecer o caminho dele, oportunizar com habilidades para o cumprimento do chamado que Deus tem na vida dele, né? Então, isso é muito importante. Essa é uma ferramenta extraordinária, você saber que a sua profissão, ela abre portas, né? Então, não está desassociado uma coisa da outra. E acho que um fato bem importante mesmo é a gente entender as estações. Né? Talvez, assim, também para não trazer condenação para aqueles que, por algum motivo, sei lá, trabalham o dia todo e está fazendo a faculdade à noite. Então, o tempo que ele vai ter é o final de semana. Né? Então, entender essa estação que não pode ser a vida toda. Né? Não pode ser a vida toda assim. Entender mesmo as estações. No nosso caso mesmo, quando a gente estava no departamento de jovens, a gente já trabalhava, mas a gente fazia rema segunda, quarta e sexta, terça e quinta tinha culto dos jovens, sábado tinha culto dos jovens, domingo a gente estava na igreja. Foi uma estação onde a gente viveu intensamente. Hoje, a gente não conseguiria estar segunda, quarta e sexta fazendo. Então, é mesmo viver, entender a estação, né? Mas sempre entendendo que, né, nada substitui, né, o serviço ao Senhor, né? É uma forma mesmo da gente expressar o amor a Ele, servindo pessoas. Né, assim como ele falou para Pedro, né, se tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Então, se você me ama, sirva. Né, então, é mesmo importante entender a estação que a gente está vivendo, né, não deixando o serviço, mas também não deixando de se qualificar, né, porque a qualificação profissional pode mesmo ser uma porta para que o Senhor nos envie e nos impulsione a algo. E é interessante mesmo. Assim, eu vejo muito essa questão dos princípios, né? Quando você coloca o seu coração no lugar certo, as outras coisas você consegue dar as ordens de prioridade corretas, né? Então, assim, entender que a minha vida, né? E eu vejo muito a gente, na agência, um dos requisitos para o missionário, né, agenciado, é a convicção de chamado. Né? E essa convicção não é aquele que vai integralmente, não é isso, né? Aquele que vai viver da obra missionária, ou vai viver para a obra missionária, na verdade. É aquele que entende que Deus chamou, e porque Deus chamou, ele está disposto a obedecer a Deus. Né? Então, é a forma com que fazer. Tem pessoas que se mudam por profissão, né? E está tudo bem com isso. Né? Tudo bem. Deus quer mesmo que a gente vá bem em todas as coisas, né? Deus quer que a gente seja feliz em tudo, e Ele nos dá mesmo abundância de vida. Isso faz parte dos nossos princípios, vida abundante, né, em todas as áreas. Mas para o chamado missionário tem aquela convicção, rapaz, se Deus me mandar largar, eu vou largar? Eu vou largar. Mas se Deus me mandar permanecer enquanto eu precisar, para que a porta permaneça, eu vou permanecer. Porque a ordem de prioridade é servir a Ele, né? E aí as coisas vão chegando. Né? E você vai sabendo dar sim.
né, para o que precisa ser dado sim, né, aquilo que você precisa entender. Isso é extremamente importante nessa convicção, porque o que nos sustenta lá fora, né, é essa convicção, né, de que nós estamos lá fazendo aquilo que o Senhor nos mandou fazer, né, porque as pessoas muitas vezes olham a Europa, Portugal, e depois de um tempo, Portugal passa a ser só Portugal, ou a Europa passa a ser só a Europa, né, as coisas começam a ficar normais, mas o que vai nos sustentar lá é mesmo essa convicção de que estamos lá fazendo algo que o Senhor nos chamou para fazer. Porque se não for ela, daqui a pouco as coisas perdem a beleza e a gente já viu muitas pessoas voltarem. Alguns por não ter mesmo essa convicção do chamado. Foram lá apenas para melhorar de vida ou para buscar algo diferente, mas é a convicção que nos sustenta no campo, né? E faz com que nos momentos de adversidade a gente não desista, a gente persevere, a gente sustente mesmo aquilo que estamos ali para fazer, né? Pensando no povo, pensando no propósito, entendendo, ó, isso aqui é só mais um obstáculo, o Senhor foi quem nos enviou aqui e a gente vai passar por esse obstáculo como passamos por todos os outros. Muito bom. Como família, você, Tati, tocou nesse ponto de família, né? Era uma coisa que eu queria perguntar. A gente quase não tem tempo mais, mas vai dar certo. Mas tem assim, dentro da formação, eu tenho a minha perspectiva, a família de vocês, já compartilhei, né, um pouco sobre como eu vejo vocês, mesmo assim, como essa base um para o outro também, né? E a palavra fala sobre isso, né? Aquele que não sabe como cuidar da sua casa também não cuida das coisas do Senhor, né? Não tem como, né? E para vocês, como é que é o desenvolvimento da vida familiar em Deus, né? Como é que vocês, não sei se como vocês gostariam de responder, mas fiquem livres, não precisa ser missionário, não. Mas, assim, essa compreensão, como é que é a base para vocês? O que é mais importante para vocês como família? O que é que vocês têm como prioridade, se eu poderia falar nesse sentido, né? Para que vocês construam bem essa base. Eu vejo muito vocês com essa fortaleza, né? Eu acredito que onde Deus colocar, plantar vocês, porque vocês são fortes, tá tudo bem, né? As coisas acontecem, porque acontece campo missionário. É bem legal, é bem divertido. É divertido. Mas acho que a questão da família dá muito resultado, né? Na verdade, dá uma resposta muito positiva, né? Porque você tá forte dentro de casa. O resto vai bem, né? Mas como é que vocês lidam com as prioridades entre família? Então, a gente sempre teve um aspecto muito particular, né? Assim, a gente tem um amor muito grande pela nossa família e quando eu falo família, eu falo mãe, irmãos, né? E nossos familiares, eles são muito importantes na nossa vida, né? Os nossos amigos mais próximos sabem, a gente tava um pé em Campina, um pé em Queimada sempre. Então, lá atrás, quando Deus falou comigo sobre a questão das raízes, já era sobre isso, né? Então, assim, a gente tinha muito uma relação de segurança, né? Onde eu amo muito eles são muito importantes na minha vida, mas eu sempre tive muita convicção de que a minha família, o núcleo familiar, né, mesmo, era Valderi, né? E agora Valderi e Caio Medeiros. A gente tá repetindo Caio Medeiros porque ele falou o nome dele muito fofinho lá no vídeo, na agência, no Instagram. Vai lá, se você não viu, vai ver essa fofura. E aí, a gente sempre foi muito resolvido nessa questão, né? De onde Valderi tá, estando eu e ele, a gente tá bem, né? E a gente, quando o Caio chegou, né? Quando o Valderi falou daquela conversa com o Guto, já era pensando nisso. Porque a nossa família realmente sempre foi um ponto muito importante para nós, uma prioridade mesmo. Então, a nossa estrutura funciona assim. A gente tenta manter uma rotina diária, né, com o Caio, para que ele não tenha o sentimento lá no futuro de que o serviço, a igreja local, a igreja, o Senhor até, roubou ou sugou os pais dele. Então, a gente tem isso bem forte, sabe? Então, a gente tenta equilibrar as coisas. Quando a gente recebeu o convite para estar à frente do departamento lá, foi até um ponto que a gente levantou, né? Nem todas as vezes
vai poder estar eu e Valderi. Em alguns momentos, eu estou lá representando, outras vezes está Valderi, quando a gente pode estar os dois, mas a gente tenta manter essa base muito forte mesmo. Então, a gente tenta manter uma rotina com o Caio, a gente tenta manter todos os dias, tem um tempo de qualidade, apesar de Valderi trabalhar muito como conhecido aqui, né? Valderi trabalha lá, né, o horário integral e também part-time aqui no Ministério. Então, todos os dias ele tem essa carga horária bem intensa. Mas desde que Caio nasceu, quando eu estava grávida ainda de Caio, a gente conversava sobre a participação de Valderi na vida de Caio. E algo que a gente determinou e que a gente, estudando, a gente teve conhecimento, que o relacionamento com um bebê, com uma criança, não é por sangue. Não é pelo sangue, Sim. não é porque eu sou filho de fulano e eu tenho um bom relacionamento com Muito fulano. bom. É por causa da convivência, do relacionamento, da troca. Então, a mãe, de certa forma, ela já tem esse vínculo, porque o bebê está dentro dela, depois nasce, vai mamar. Então, já tem esse tempo. Então, a gente estabeleceu desde sempre que Valderi ia ter momentos contínuos com o Caio. Assim, o banho era Valderi que dava. Eu amamentava, quem colocava para dormir era Valderi. Então, ele tanto quanto tinha aquela minha obrigação diária com o Caio, de alimentar ele, de cuidar dele, Valderi também tinha a obrigação diária, né, de cuidar de Caio para ter esse vínculo. Eu ouvi muito sobre a criança criar vínculo com os cuidadores. Então, se o pai, ele é pai, mas ele não é cuidador, ele não é participativo, a criança não vai ter esse vínculo. Então, isso foi também muito forte para estabelecer esses fundamentos na nossa família quando a gente chegou lá, né, da participação. E isso não é fácil, porque com a demanda que ele tem, eu poderia dizer assim, não, ele está trabalhando muito, está muito pesado para ele, eu vou fazer. Mas a gente não queria roubar isso, principalmente dele como pai. Então, o que a gente faz, né, dentro do que está disponível, a gente tem sempre um momento entre família durante a semana, né? A gente... Vou fazer um trocadilho, gente. A gente guarda o sábado. Então, às vezes eu até posto, né? O café da manhã no sábado. O Caio sempre chega na sexta-feira, quando a gente, Valderi, trabalha até às 5 na sexta, a gente vai junto buscar ele na escola. E aí ele já sabe, se papai e mamãe veio juntos buscar ele na escola, é porque, começou o dia da família. Aí no outro dia de manhã ele já diz, vamos tomar café na sala, que é para montar a mesa, para colocar tudo lá, e a gente tem o tempinho da gente. Então, a gente tenta diariamente ter uma porção de tempo com ele e, no fim de semana, ter O dia da família. o dia da família, poder viajar, para que o serviço e a intensidade que a gente tem na igreja não roube os pais dele, da vida dele, da infância dele. Então, realmente, pra gente, a nossa família, ela precisa, assim, a gente tem essa necessidade de que existe essa base, né, muito forte. Eu acho que isso é o desejo do Senhor, né? Que as famílias sejam fortes. E as famílias sendo fortes e estando seguras nessa estrutura, nessa base, como a gente sempre ouve, né? Família forte, igreja forte. Então, eu acho que ele vai ter um crescimento dentro do evangelho saudável, né? Vai ter a participação dos pais, vai poder ter a experiência de ver os pais dele servindo na igreja local, né? Ele até, às vezes, fala assim, mamãe, é o papai que vai falar lá hoje. Os meninos do departamento lá na igreja brincam, o diácono Mirim chegou porque ele fica vigiando. Não pode entrar na igreja com... A Thaísa bota nos avisos, né? Comida, Não pode entrar com... pastilha elástica. Lá fala pastilha elástica. E garrafinha só com tampa. Ele fica, às vezes, vigiando. Não pode entrar com comida dentro da igreja. E catando as coisas. Então, ele já vê os pais envolvidos nisso. E eu acredito que, assim, a gente tem vivido algumas experiências interessantes com o Caio, sabe? Ele até nasceu de novo. Foi uma experiência bem marcante para a gente, assim. Esse momento foi extraordinário. Foi algo assim que eu pensei, né? Eu disse, Senhor... Eu sempre olho para o Senhor nos preparar e nos dar a instrução de como guiar ele nos caminhos, mas eu não pensei que as coisas fossem de uma forma tão precoce como tem acontecido com ele. Quem conhece ele sempre atesta, né? Como essa experiência que eu falei com a professora dele. Então,
pelos frutos, a gente tem visto que a gente tem traçado um bom caminho com ele, né? Com a nossa família. E eu sei que a gente tá sem tempo mesmo, mas Tudo só... bem, vai e segue. Só reforçando mesmo um ponto bem importante, né? Esse de a família se sentir completa, né? Pela família. A gente vê muitas famílias que sempre dependem de estar com um amigo, de estar com bastante pessoas. Lá no campo, onde você estiver, talvez não seja assim, né? Talvez as pessoas não vão ter disponibilidade de estar com você todo o tempo, né? Isso pode ocasionar problemas, né? A família sempre, para estar completa, para estar feliz, enfim, sempre numa viagem tem que ter muitas pessoas, tem que ter outras pessoas. Lá fora as pessoas trabalham muito, em Portugal principalmente, né? É uma rotina muito diferente, então nem sempre a gente tem tempo durante a semana, por exemplo, de estar saindo com as pessoas. No final de semana, as pessoas já que trabalham muito durante a semana vão estar com a família. Então, se a família não estiver ali, né, ligados mesmo, unidos, e serem completas, né, em si, como família, é muito bom estar com outras pessoas, estar com amigos, é muito bom. Mas se a família não tiver esse sentimento de ser completa por ela mesma, né, e com o Senhor, obviamente, possa ser que venha a ter alguns problemas, porque não vão encontrar outras pessoas para estar diariamente compartilhando a vida, fazendo outras atividades, brincadeiras, saindo. Então é mesmo importante a família, né, ter esse sentimento de completude aí. Maravilhoso, gente. Muito bom. Terminamos e vamos caminhando agora pelo caminho agora de encerrar. Mas foi muito bom, assim, eu acho que, né, entender essa jornada no meio do caminho, né, com vocês. A gente vê tantos princípios, né, importantes, né, da fidelidade, da entrega, né, de entender, né, o tempo, as estações, essa submissão, né, sobre você compreender que existem pessoas que também são autoridades sobre mim e eu preciso, né, seguir esse caminho. E, acima de tudo, eu preciso cuidar, né, daquilo que é precioso, que é o meu núcleo, né, a minha família, esse cuidado. E tudo isso vai refletir no campo missionário. Né? Não tem como isso não ser visto, né, ou não chegar ou não transbordar no campo. Especialmente no tempo que a gente está vivendo, né, que os princípios estão quebrados. Né, tá tudo se misturando, né, com aquilo que é profano mesmo. E a igreja precisa ser o diferencial, né? Então, essa construção mesmo de entrega, de fidelidade aos princípios mesmo. Eu escuto vocês, eu estava sempre vendo na memória, né? O ser fiel no pouco e o Senhor trazer para o muito. Não está falando só de recursos ali, está falando de muito mais. Né? É uma abrangência muito maior do que o financeiro. Está falando da fidelidade das pequenas coisas, para se confiar coisas maiores e esse espaço sendo, né, você como a luz da aurora, brilhando a cada dia até ser sol perfeito. Né? Então, esse caminho mesmo foi muito... Nossa, foi muito bom de ouvir, gente. Conversa boa. Conversa muito bom. Muito boa. Muito bom mesmo. E aí a gente sabe que já está chegando aí o fim do nosso podcast, mas a gente também queria deixar um espaço aí para vocês poderem compartilhar com as pessoas que estão em casa. Vocês podem olhar para aquela câmera e falar, né, um conselho para aqueles que têm o chamado missionário, para aqueles que têm um destino final, mas também como lidar com essa espera, como seguir nesse tempo, né, e desenvolver também essa convicção do chamado. Então, vocês podem ficar à vontade. Pode começar. Então, como eu acho que eu já sei sobre o que o Valdir vai falar, eu vou só tocar um pouquinho nessa questão das raízes, né? Quando Deus falou comigo sobre essa questão de soltando as raízes, uma das coisas que ficou muito forte no meu coração e eu trago como conselho para vocês é: no tempo que você estiver aqui, faça tudo que você puder fazer pela sua família. Para que, na plenitude do tempo, quando o Senhor fale para que você vá ser direcionado para outro local e que você já não vai estar aqui fisicamente, eles não tenham a sensação de que Deus tirou você do meio deles. Então, enquanto você estiver, seja pleno, ame eles com toda a intensidade, né? E uma das coisas que eu sempre falo para o Senhor quando eu estou orando é: Senhor, eu estou aqui em obediência a você. Então, eu sei que lá eles estão seguros e que você está cuidando deles. Mas enquanto eu estou aqui, eu estou sendo plena e eu estou me doando para eles mesmos, amando eles sem restrições, com toda a medida de amor que eu posso derramar sobre a vida deles. Isso.
E acho que o conselho que eu posso trazer é mesmo um pouco daquilo que a gente já vinha falando, né? Se você tem um chamado missionário, ou se o Senhor já te comunicou algum destino final, o conselho que eu digo é sirva, sirva e sirva muito, sirva com intensidade. Seja pleno, né, nas oportunidades que você tem. Não leve nada, nenhuma oportunidade que você tem como um trampolim para chegar nesse destino final. Né? De fato, seja fiel mesmo, né? Que as coisas vão acontecer. Né? Pode parecer que está demorando, que é demorado, e o Senhor tem pressa e tudo aquilo que a gente sempre ouve, mas o Senhor sabe o que está fazendo. Né? Possa ser que nesse momento que você se sente tão preparado, seja um momento que, se você for enviado agora, você vai ter um retorno prematuro e vai ter uma série de frustrações. Né? Submeta mesmo, né, aquilo que o Senhor está trazendo no seu coração, a sua liderança. Né? Se você está nessa posição onde já submeteu a liderança e pediu para esperar, espere mesmo, mas não espere murmurando, com raiva, porque ele não entende, porque meu líder não entende, meu pastor não entende. Seja pleno mesmo, né, nesse tempo, né, como se fosse a última coisa que você fosse fazer para o Senhor. Né, planeje mesmo aquilo que o Senhor está trazendo para você, né, como vai acontecer amanhã ou depois da manhã, mas naquilo que você tem para fazer hoje, seja pleno, seja intenso, né, não faça de qualquer forma, né, e como eu disse, não leve como um trampolim. Né, eu vou fazer isso aqui muito bem porque vão me ver e vão me colocar em outro lugar. Não. O Senhor te vê todo o tempo, aquilo que você está fazendo. A Bíblia diz que Ele não é injusto para esquecer daquilo que a gente faz. E eu vou dizer para você que a melhor coisa para você fazer e o melhor lugar para você estar é no centro da vontade do Senhor. E isso só vai acontecer se você estiver debaixo da sua liderança, né, do conselho da sua liderança, da concordância da sua liderança, do seu pastor. Né. Se prepara nesse tempo, né, pega aí o máximo de ferramentas que você pode, né, sirva em departamentos diferentes para você ter outras experiências, né, para que você seja cada vez mais útil no campo missionário. Como a gente falou aqui, o campo missionário tem muitas atividades, não é só evangelismo, não é só estar falando com as pessoas precisam ser cuidadas. Então, e também, né, obviamente, se você ainda não fez, né, a Escola de Missões te prepara de uma maneira excelente. Né? Muitas coisas a gente evitou, talvez não, certamente a gente evitou muitas dores, muitas frustrações, muitos problemas em ouvir tantos testemunhos, ouvir histórias, né, biografia de tantas pessoas, tantos professores que nos enriqueceram tanto. Né? A gente foi muito acrescentado lá no trabalho com as psicólogas, né, de você aprender a se relacionar. Se você for estudar missões, você vai ver que o relacionamento é o que tem de mais difícil, né, no campo missionário. Então você vai aprender a se relacionar melhor, você vai aprender mesmo a ser uma bênção, né, dentro daquilo que o Senhor te chamou para fazer. Então, sirva, sirva e sirva é o conselho que a gente pode deixar. Muito bom, gente. Coisa boa estar aqui com vocês. Obrigada. Eu fui muito acrescentada. Foi muito bom É, mesmo. é muito bom mesmo conhecer. Eu conheço vocês, a gente aperreia bastante. Valderia, eu aperrei mais na Às vida. vezes. Pouca coisa, agora não mais. Não muito, né? Ó. Ah, Mas eu sempre vi muita sabedoria em você, Tati. E, né, mesmo na forma mesmo de se posicionar e de estar, você é muito sábio. Né? E a gente vê uma estrutura muito firme mesmo em você. E pra gente, e eu falo como agência, né? É um prazer a gente poder acompanhar aquilo que Deus está fazendo através da vida de vocês, né? O como é necessário. Né? E é gracioso demais, né? A gente poder ter esse tempo é só o reflexo mesmo de quem vocês são, né? E isso é tão precioso, né? Eu espero que muitas pessoas possam ser alcançadas amém. e possam mesmo enxergar, né? Se ver como elas precisam se ver para serem, né? Quem Deus chamou elas para serem, né? Não por vista, né? Não por holofote, mas porque o campo e as pessoas precisam ser alcançadas e o Senhor deseja isso, né? Obrigada demais por vocês. Amém. Estão de férias por aqui, mas a gente vai ter aí também uma semana bem cheia. Bem Eu intensa. sei que o podcast não vai aparecer na semana que está acontecendo. Nós estamos gravando, né, no dia de reunião de pastores, né? A gente está numa semana maravilhosa. Mas eu sei que muitas pessoas também vão ser alcançadas por esse tempo e a gente agradece por vocês, né, poderem estar aqui com a gente. Prazer Obrigada de nosso. verdade. A gente que Obrigada. agradece. Obrigado. Foi muito bom, gente. É o primeiro momento com vocês, né? E não conhecia um pouco da história de vocês. Fui muito acrescentada, assim como eu sei que você aí de casa também
foi, está sendo. Se chegou no vídeo agora, vai lá no começo e assiste. Já deixa o teu curtir aqui no vídeo, se inscreve no canal para que todo podcast que a gente estiver fazendo ou qualquer coisa que o Ministério Verbo da Vida esteja realizando, você poder receber as notificações, ser notificado e acompanhar tudo que é para edificar a sua vida. E esse momento aqui do podcast Fala Missionário, você é conectado com o campo missionário, aprende mais sobre missões e se tem um chamado missionário, é ativado, é avivado aí para que você obedeça o comissionamento do Senhor, a visão, a direção de Deus para a sua vida. Então, também maratona aqui, a gente tem colocado aqui, vamos subir a hashtag, gente. né? Melhor do que Netflix, Melhor, é o podcast Fala melhor, Missionário. Muito Então, melhor. maratona aí os outros episódios para você conhecer outros missionários, também ter aí mais acréscimo na sua vida. E se você quiser, né, se associar com Valderi e Tati, nós vamos deixar aqui também o Pix, né, os dados deles de oferta também para que você possa fazer um Instagram para você acompanhar Caio Medeiros também. Conhecer essa figurinha. Porque é um fofo, viu? Ele é um fofo mesmo. Todo mundo se apresentou, a gente brinca, todo mundo se apresentou pelo seu nome, mas Caio, ele é Caio Medeiros. Tá? Então, bem claro que ele é Caio Medeiros. Então, a gente vai ficando por aqui. Nos segue mesmo. Ativa o sininho aqui do canal, né? Para você estar por dentro de tudo que está acontecendo no Ministério Verbo da Vida. Né? Fora aí a sua maratona. Tá chegando, né? Os feriados. A gente está com vários feriados aqui nesse ano. Então, aproveita, né? Não assiste dorama, não. Assiste aqui o Fala Missionário. Muito vai melhor, edificar muito você. Vai edificar muito. Você vai em outras nações, além da Coreia do Sul. Olha que maravilha. Olha. Ótima propaganda. É uma ótima propaganda. Então, a gente vai ficando por aqui. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada a vocês que nos acompanharam. Tchau, tchau. Tchau, tchau.